Magazine Luiza comprou a KaBuM e subiu 5% das ações, né? Alguns estão falando que a família Trajano ficou alguns bilhões mais ricas do dia para a noite e que a aquisição saiu de graça para a Magazine Luiza. Mas será que isso é verdade? Será que é totalmente verdade? Qual que é o racional por trás? Vamos entender de verdade como é que funciona o mundo dos investimentos e não ficar caindo nessa conversinha superficial por aí. Bom, pessoal, qual foi a notícia que saiu essa semana aí? De que a Magazine Luiza comprou a KaBuM, uma outra empresa aí que vende jogos online, enfim, dos maiores e-commerce de jogos online, de coisas tecnológicas para computadores, né? E no dia seguinte que anunciou essas aquisições, as ações da Magazine Luiza subiram 5%, né? E isso vale alguns bilhões de reais, né, no valor de mercado da Magazine Luiza, né? Então algumas pessoas começaram a reportar, né? A própria Forbes colocou que a família Trajano ficou bilhões mais rica aí. O próprio Júnior Borelli da Startse, que eu admiro bastante, gosto bastante dele e da Startse, falou que a aquisição da Magazine Luiza saiu de graça para ela por conta desse valor que subiu, de mercado que subiu em 5%, tá? Mas será que isso é verdade ou não? A intenção é boa, né, de colocar isso daí para você como entendendo como é que o mercado de ações funciona, né? A empresa valoriza e o valor do equity valoriza, né? Esse tipo de coisa. Mas na verdade isso não é 100% verdade, tá? Vou explicar por quê e por que pode ser verdade por outro motivo e não esse. O que funciona no mundo dos investimentos de verdade, na cabeça de uma grande empresa e de um grande investidor, o que ele está fazendo nesse sentido, tá? E não pessoas físicas ali tradando coisinhas de curto prazo, né? Primeiro, uma oscilação de 5% no valor de uma ação, seja para cima ou seja para baixo, em questão de um dia, não significa que essa empresa ficou mais valiosa 5% ou menos valiosa 5% em questão de um dia, a não ser que você venda as suas ações nesse dia, né? Você se desfez daquilo ali. É normal essas oscilações, no outro dia isso aí cai de novo 5%, 10%, 7%, 3%, seja lá o que for. São oscilações diárias, né? A gente tem alguma notícia, empolga o mercado, aquilo ali acontece, tá? Mas a família Trajano ficaria rica de fato com isso, né? E poderia de fato ter ficado bilhões mais rica se ela vendesse as ações dela, o que ela não vai fazer. Então amanhã, na segunda-feira da outra semana, se as ações dela voltarem ao preço normal, que geralmente acontece, né, ela não vai ter feito diferença nenhuma no patrimônio de fato da família, a não ser com o resultado de longo prazo dessa aquisição, que é o que eu vou explicar aqui agora, tá? Uma outra questão que acontece aqui agora, que é importante a gente entender, não sei o que eu ia falar agora. Aumentou o lucro, eu tava com um trem que eu queria falar depois disso, esqueci antes de entrar na parte do lucro. Então, a médio e longo prazo, né, onde que para você, um acionista da Magazine Luiza ou para a própria família Trajano, né, que tenha ali a maior participação da Magazine Luiza, pode de fato, né, gerar um valor maior para essa empresa. Caso esse aumento de cotação ele se mantenha, né, isso não pode ser do dia para a noite, e essa empresa resolva fazer uma venda de ações para o mercado, ou seja, faz um follow-on, ele emite mais ações para o mercado, então ele resolve diluir um pouco a sua participação, trazer mais dinheiro para dentro da empresa e vender mais ações para o mercado. Então acaba que você dilui a sua participação, só que num preço de mercado maior. Então você ganha novos sócios que você basicamente vendeu um pedacinho da empresa, você passa a ficar com menor participação de mercado nessa empresa, só que ela vale mais porque mais gente colocou dinheiro dentro. E isso não acontece do dia para a noite, uma oscilação de 5% em um dia, porque é um processo que chama follow-on. E isso leva algumas semanas para ser feito e a Magazine Luiza já anunciou que vai fazer um follow-on entre 3, 4, talvez até 5 bilhões de reais para financiar essa aquisição e outras coisas que ela vai fazer. Então, se na época que isso acontecer, de fato tiver subido 5% até lá, aí sim, beleza, pode ser uma coisa que aconteceu por isso e não vai ser por conta de uma aquisição específica, né? Vários fatores vão acontecer até lá. Mas onde que está a grande sacada aqui que eu queria que você entendesse que empresa, que a ação não é aquela cotação de tela e como que esses caras raciocinam aqui. Vamos pensar comigo aqui agora. A KaBuM, que é essa empresa que a Magazine Luiza comprou, né, uma empresa que vende online jogos, coisas de tecnologia, etc, whatever, o que importa aqui é outra coisa. Ela reportou um lucro líquido no ano passado de 300 milhões de reais, mais ou menos. Se isso for verdade, se esse é o lucro dela de fato, e a Magazine Luiza pagou 3 bilhões e meio de reais nela, vamos fazer uma conta, 3 bilhões e meio dividido por 300 milhões de reais. Isso dá um preço sobre lucro de mais ou menos 11, 12 vezes, tá? Então pagou um PL, preço-lucro, de 11, 12 vezes, certo?
Só que a Magazine Luiza, ela negocia a um PL no mercado, porque o mercado confia nela, porque o mercado acredita que ela vai crescer muito, porque é uma empresa de alto crescimento, é uma empresa que tem muita credibilidade. O mercado topa pagar mais pela Magazine Luiza. Então as ações da Magazine Luiza em bolsa hoje são negociadas por muito mais do que isso. Depende da época, do preço que a ação está. E do lucro que ela está reportando naquele período, mas é mais ou menos 60, 70 vezes, até 80 vezes já chegou até mais do que isso a ser negociado as ações da Magazine Luiza. Mas vamos considerar que não é isso tudo não, vamos considerar que fosse 25 vezes preço-lucro, né, o que é o mais comum de acontecer com ações de empresas negociadas em bolsa, tá? Depois que a Magazine Luiza comprar essa empresa e ela for de fato incorporada para dentro dela, e ela aumentar o lucro líquido dela em 300 milhões de reais, que é o que vai acontecer, então você imagina lá, vamos supor que a Magazine Luiza tem ali, ou uma empresa X tem ali um lucro de 1 bilhão de reais, comprou uma empresa que tem lucro de 300 milhões de reais, e agora ela passa a ter um lucro de 1 bilhão e 300 milhões de reais, certo? Só que essa empresa aqui, que comprou de 1 bilhão de reais, ela era negociada a 25 vezes preço-lucro. Então o valor de mercado dela era 25 bilhões de reais, 25 vezes 1 bilhão de reais que está aqui, certo? Depois que esses 300 milhões entrar aqui, devagar, aos poucos, daqui a alguns meses, talvez até mais de ano, se o mercado continuar achando que essa empresa está entregando o que tem que entregar e continua valendo os 25 vezes preço-lucro dela, devagar esses 300 milhões vai sendo incorporado e o mercado continua pagando 25 vezes preço-lucro nela. Então, essa empresa que ela pagou 11 vezes, 12 vezes aqui preço-lucro por 3 bilhões e meio de reais, vai passar com o tempo a ter um valor de mercado de fato nela de 7, 8 bilhões de reais, porque vai ser 25 vezes esses 300 milhões de reais e não os 11, 12 vezes que ela pagou, né? E obviamente uma empresa de capital aberto, ela tem muito mais visibilidade, ela tem muito mais gente querendo comprar, tem muito mais demanda pela participação daquela ação, porque tem mais liquidez, etc. Então é normal que ela tenha um múltiplo mais alto mesmo do que uma empresa de capital fechado, fora da bolsa de valores, né? Então, esse aqui é o racional dos grandes empresários, esse aqui é o racional dos grandes investidores. É assim que você tem que pensar, mesmo que você seja um minoritário, né? Eventualmente até na ponta de compra de uma empresa que você é sócio, ou na ponta de venda também, né? Sabendo que se uma empresa grande de capital aberto compra a sua empresa, ela pode ser que ela você pode olhar, nossa, ela está pagando muito caro na minha empresa aqui, 10, 11, 12 vezes o lucro, ela está comprando meu lucro para 10 anos para frente. Tá? Só que para ela isso sai de graça realmente, tá? Só que não é do dia para a noite dessa forma. Então por isso que sim, pode ser e provavelmente saiu de graça a aquisição da Kabum para a Magazine Luiza, mas saiu de graça a médio e longo prazo, não é do dia para a noite e por conta do motivo que estão falando, que é essa oscilação de mercado de 5% no preço da ação em um dia. Isso aí é só uma questão de manada, sardinha, enfim, todos nós somos, né? Mas que estão interpretando o básico da tela ali, não de fato o que acontece por trás do mercado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você concorda, comenta aqui pra gente. Se você discorda também, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ajudar vocês. E se você também quiser conhecer a nossa carteira, né, Construção de Riqueza Guiada, tem o link aqui embaixo. E compartilha com os amigos e dá seu like, por favor. Valeu, um abraço.